lá. Em novembro de 1935, aconteceu no Brasil um evento super dramático, intenso e que mudou completamente o rumo do país. Foi um levante armado que prometia uma revolução, mas que, olha, acabou em só 4 dias. Vamos mergulhar juntos na história da chamada Intentona Comunista. Bom, para começar, vamos falar desse nome. A palavra intentona não foi escolhida à toa, não. Esse foi o nome pejorativo, meio debochado, que os opositores do movimento deram. Então, desde o comecinho, a coisa toda já foi pintada como uma tentativa maluca, uma aventura sem pé nem cabeça e que já nasceu para dar errado. E foi tudo muito, mas muito rápido. Pensa só, o que era para ser uma revolução nacional durou apenas 4 dias. A chama acendeu lá em Natal, no Nordeste, e se apagou de vez na capital, que na época era o Rio de Janeiro, em menos de uma semana. Um piscar de olhos. Então tá, mas o que foi exatamente a intentona comunista? Basicamente, foi uma tentativa de golpe de Estado. Ela foi liderada por militares que tinham fortes ideais comunistas e o alvo era o governo do então presidente Getúlio Vargas. O objetivo era bem claro: derrubar o poder e instalar um novo governo, um governo alinhado com as ideias de Moscou. E quem estava organizando essa confusão toda? Era uma mistura de gente, uma coalizão bem complexa. Tinha a Aliança Nacional Libertadora, a NLL, que era uma grande frente popular antifascista, seguindo uma estratégia mundial da Internacional Comunista. Tinha o Partido Comunista Brasileiro, claro, dando a base ideológica, e o mais importante, militares, oficiais e soldados insatisfeitos. Tudo isso com o apoio e a coordenação da Internacional Comunista. Para a gente entender por que isso aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para o Brasil dos anos 30. O país vivia um clima de tensão política absurda. Era um verdadeiro campo de batalha de ideologias. De um lado, o fascismo ganhava força. Do outro, o comunismo aparecia como uma alternativa. E no meio disso tudo, um governo que ficava cada vez mais autoritário. E no centro dessa briga a gente tinha 2 figuras gigantescas. De um lado, Getúlio Vargas, o presidente, tentando se firmar no poder. Do outro, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, um militar que já era uma lenda por causa dos movimentos tenentistas dos anos 20 e que agora era o maior líder comunista do Brasil e chefe da ANL. Era um choque de titãs, né? E estava na cara que ia dar problema. E o discurso era inflamado, o papo era reto. Nesse trecho do Manifesto do Prestes, de julho de 35, a intenção fica escancarada. Não era sobre reforma, era sobre tomar o poder na marra. A declaração de guerra estava feita. A resposta do Vargas, claro, foi imediata e bem dura. Usando a recém-criada Lei de Segurança Nacional, ele foi lá e tornou a ANL ilegal. Isso obrigou o movimento a agir na clandestinidade, o que radicalizou ainda mais a situação e empurrou todo mundo para o caminho da luta armada. Bom, o palco tá montado. Agora vamos ver como esse barril de pólvora explodiu. O Levante não foi um movimento que aconteceu no Brasil inteiro ao mesmo tempo, mas sim uma série de explosões em 3 cidades-chave. Vamos ver o passo a passo disso. A primeira faísca foi em Natal. E lá, os rebeldes tiveram um sucesso que ninguém esperava. Eles tomaram o poder, derrubaram o governador e instalaram um Comitê Popular Revolucionário. Por 3 dias, Natal viveu sob o que foi o primeiro e único governo comunista da história do Brasil. Foi um momento histórico, mas que durou muito, muito pouco. Um dia depois, a revolta explodiu em Recife e aí, o cenário foi de uma violência brutal. O que se viu foram batalhas de rua pesadíssimas, super sangrentas. Os rebeldes chegaram a instalar metralhadoras em torres de igreja, transformando a cidade numa verdadeira zona de guerra. O combate foi implacável. E para a gente ter uma ideia do tamanho da tragédia, olha só esse número. Cerca de 720 pessoas morreram só nos confrontos em Recife. É muita gente. Isso mostra a determinação das forças do governo em esmagar o Levante a qualquer custo. O ato final foi na capital, o Rio de Janeiro. Rebeldes em alguns quartéis, como o da Praia Vermelha, tentaram tomar o controle. Só que a essa altura, o governo já estava de prontidão, esperando. A reação foi imediata, esmagadora e selou de vez o destino da intentona. O Levante fracassou. Foi um fiasco. Mas, como muitos fracassos na história, as consequências foram gigantescas e duraram muito tempo. Então, a pergunta que fica é: e daí? Qual foi o verdadeiro impacto da intentona comunista no Brasil? O fracasso foi, na verdade, uma tempestade perfeita de erros de cálculo e azar. O Prestes achava que tinha muito mais apoio nos quartéis do que ele realmente tinha.
A Internacional Comunista, lá de Moscou, tinha uma visão completamente fora da realidade do Brasil, achando que o povo ia se levantar em massa, o que nunca aconteceu. Para piorar tudo, um espião infiltrado entregou os planos para o governo. Mas o erro fatal foi que a população simplesmente não abraçou a causa. E esse gráfico aqui mata a charada. Analisando quem foi processado depois lá no Rio de Janeiro, a gente vê que 65% eram militares. E os operários? Só 9%. Ou seja, não foi uma revolução do proletariado como se sonhava. Foi o que a gente chama de quartelada, uma revolta de dentro dos quartéis. Agora, olha que interessante. Aqui a história fica mais complicada, porque existem versões diferentes do que aconteceu. A versão oficial do governo pintou os rebeldes do Rio como assassinos cruéis que mataram os colegas enquanto eles dormiam. Já alguns historiadores dizem, opa, calma aí, os quartéis já estavam em alerta máximo por causa das revoltas no Nordeste. Essa história de massacre pode ter sido uma baita propaganda para desmoralizar o movimento e justificar a repressão violenta que veio depois. E talvez o legado mais forte da intentona tenha sido ideológico. Ela deixou uma cicatriz muito profunda nas Forças Armadas. O evento criou um sentimento anticomunista fortíssimo, que virou quase uma obsessão e que influenciou a política militar brasileira por décadas. Foi uma semente que, mais tarde, ajudou a culminar no golpe de 1964. E este slide amarra tudo. A intentona comunista foi a desculpa perfeita que o Vargas queria. O levante gerou medo. Esse medo justificou uma repressão enorme que foi acabando com a democracia. E o tal perigo comunista virou o argumento ideal para 2 anos depois, em 1937, ele dar um autogolpe e instalar a ditadura do Estado Novo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. A intentona foi só uma aventura imprudente, mal planejada, que estava fadada ao fracasso? Ou foi o catalisador, a desculpa perfeita que um líder autoritário estava esperando para consolidar seu poder e mergulhar o Brasil numa ditadura? A resposta, quem sabe, está um pouco nos dois lados.